programa Check-in de hoje começa de uma maneira diferente, com um cenário novo, como vocês podem ver, e vou acompanhar durante o programa de hoje. A TV Univates melhorando e querendo, na verdade, levar uma qualidade melhor, tanto de imagem, de som e também de produção para aqueles que nos assistem. O programa Check-in de hoje vai entrevistar o médico, músico e que ama a viagem, Dr. Luiz Lerman. Ele vai contar todas essas histórias para nós. Boa noite, Dr. Luiz Lerman. Prazer em tê-lo estreando um novo cenário aqui na TV Univates. É uma honra. Boa noite aos telespectadores que vão acompanhar a gente nesse bate-papo, que com você, Joel, é sempre mais agradável e divertido. E divertido. A gente já fez muitos programas de rádio junto, foram 12 anos. O Dr. Luiz Lerman era o entrevistado, um dos apresentadores, e eu fazia a produção na época, né? Exatamente. Na Rádio Independente falamos um pouquinho de tudo. Inclusive sobre saúde, né? Era para ser o quadro, era no mundo da saúde, a gente falava de tudo, até de saúde. Até de saúde. Assim como hoje, é viagem, mas a gente acaba falando também, queremos, até que tem violão, um pouco de música. Aqueles que estão nos assistindo podem assistir pelo canal 15 da NET, pela Brasrede, canal 15 também, ou fazer a sua pergunta, enviar a sua pergunta através do Facebook da Univates ou Facebook do Joel Alves. Dr. Luiz Lerman, antes de mais nada, saber sobre viagens. Sempre gostou de viagem, não? Sim, sempre gostamos de viagem em família, e isto já vem do tempo do meu pai. A gente saía, viajava com bastante frequência, se cresceu assim, e quando a gente fez a família da gente, esposa, filhos, não perdemos o gosto pela coisa. Só que sempre no entorno, né, Joel? Um pouquinho mais longe, um pouquinho mais organizado, com pessoas amigas, além da família, grupos, a gente foi criando grupos, como todos têm quando viajam, vão criando grupos de afinidade. Então, mais recentemente, nós temos ido mais longe, viajado por mais tempo. Inclusive de moto. Inclusive de moto. Até com um grupo de professores aqui da casa, a gente viajou bastante na década de 2000 a 2010, 2012, ainda estamos juntos, mas de 2010 em diante viajamos mais de moto, né? Com um grupo de moto ou só com a esposa. Bem, então até que falou com a esposa, ela gosta muito de moto. Chegou um período que o senhor diz, não, vamos viajar só de carro. Foi. Talvez por causa da idade, não. O que houve? O que foi mais de carro? E ela diz, não, se vender a moto, eu vou achar alguém para ir de moto. Exatamente, literalmente assim. E foi uma conversa convincente, ela dura muito pouco tempo. 1 minuto, uma frase, eu digo, então tá. Porque tínhamos uma moto menor, digo, então vou pegar uma moto um pouco maior, mais confortável, e vamos esquecer o que eu falei há pouco, a gente vai continuar andando de moto porque ela é muito parceira, assim. Bem, como médico, alguém ligado à área da saúde, né, percebe de que viajar faz bem, né, não só para o corpo, para a mente, né, faz bem para todo mundo, né? Sempre, né, Joel? Nós, pelo menos, eu acho que a maioria das pessoas que viajam, seja aqui perto, né, o que interessa mais é o espírito, a gente vai sair, né, vai largar um pouquinho a rotina, ou vai largar um pouco do ambiente, vai conhecer pessoas, sabores locais, e isto é assim, uma coisa que realmente soma para a gente. E eu considero, nós consideramos até num grupo mais próximo, que viajar não é custo, é investimento, desde que a viagem esteja do tamanho que a gente possa custear do ponto de vista de gasto, que sempre tem, né, Joel? Mas é um investimento. Toda viagem traz experiência, toda viagem traz contatos, e toda viagem, e isto é um assunto que nós falamos muito em casa, toda viagem é solucionar problemas. Joel, toda viagem tem algum problema que tem que ser resolvido, dar uma DR, que é né, discutir a relação, e não é uma coisa que pode, às vezes, ficar para depois. Pneu furado, carro estragado, passaporte. Moto estragada lá na Argentina, eu tenho que resolver, né? Passaporte, né? No Panamá eu consegui extraviar o passaporte dentro do aeroporto, né? Então consegui encontrar, estava com professores da casa, o Raul, o Ney, né? Ney Lázaro aqui da Dona Univates. Ney Lázaro, Raul Stoll, né? E bateu aquele susto, e agora? E eu parei para pensar um instantinho, eu sei onde está o passaporte, né? E saí sozinho a caminhar e consegui trazer o passaporte. Aonde estava? Eu deixei no chão do avião que partiu de Porto Alegre. Então eu sabia onde estava, porque eu sabia todos os movimentos que eu tinha feito. Ainda bem. Quando eu entrei no avião, eu fui lá e disse, olha, está no avião tal que nós saímos dele.
E aí encontraram o passaporte e, para minha surpresa, quando eu voltei para o grupo, o professor Raul Stoll estava bastante branco, né? Porque ele estava me esperando muito preocupado. Sim. Tem muitas histórias ainda e temos fotos a serem mostradas da viagem feita por Luiz Lerner. Mas isso em breve, depois do intervalo comercial. E lembramos que você pode fazer a sua pergunta e encaminhar através do Facebook. Voltamos em seguida. Ok. Voltamos com o programa Check-in de hoje, entrevistando Luiz Lerner, médico, músico e apaixonado por viagem. Você pode fazer a sua pergunta ou dizer que está nos assistindo através do Facebook da TV Univates ou o Facebook do Joel Alves. Luiz Lerner falava a respeito de viagem, tem viajar tranquilo e também de acordo com o bolso, né? Mas eu já entrevistei algumas pessoas aqui que poderiam viajar de avião, poderiam viajar com carro, ida e volta, mas preferiram ir de mochila. Por quê? Para se conhecer e também ver uma situação diferente que estão acostumados. Talvez viajando com os pais, né? Ou viajando com a família. Mas muitos que passaram por esse programa foram assim. Pegaram a mochila e saíram para conhecer o mundo. Às vezes também para ver até onde a gente pode ir sozinhos, né? Exatamente. Isso é para testar o limite que a pessoa tem. E principalmente entra aquela coisa de resolver problemas, né? Porque se eu estou de mochila, eu vou ter que operacionalizar essa viagem a cada instante. Não é uma coisa que eu tenho o hotel marcado necessariamente, ou transporte garantido sequer, porque tudo funciona assim. Eu acho que isso é o importante de uma viagem, das viagens. Eu acho que tu voltas com mais tranquilidade por ver situações que dão o tamanho da gente. A gente começa a enxergar que é pequenininho, né? No sentido principalmente de convivência com as pessoas, né? Outras culturas, mesmo que a gente vá só até ali, né? E fundamentalmente, por isso até eu falei antes, não é custo, é investimento, porque é das melhores coisas para a gente levar para a vida da gente. E sabe que se a gente programar, talvez não ir para muito longe, pode ir mais próximo, né? Tranquilo. E pode passar, digamos, iria passar mais longe de uma semana, mas ele tem que esperar um ano, esperar para 15 dias, mas mais próximo passa 4 ou 5 dias, talvez na Serra Gaúcha, Montevidéu, falamos agora há pouco, né? Exatamente, Próximo falamos aqui, né? Exatamente, Montevidéu não é longe, né? E é uma coisa assim que cada um tem que ver a sua condição econômica, né? Mas isso não impede, pode-se viajar de várias formas, né? Não falo quanto ao transporte, eu falo quanto à organização. Quem não tem muita segurança pode viajar, pelo menos de início, ou sempre, se quiser mais tranquilidade, com uma agência de viagem. Uma agência te programa, vai fazer as coisas por ti, não é? Tem muitas pessoas que preferem isso. Nós fizemos uma primeira viagem para fora do Brasil, para a Europa, com o Sérgio Knipov, que é o vereador médico, colega nosso, com Vilmar Dalpian e a esposa Simone, apelidamos de Peninha, toca comigo lá no Tombado. Nós somos músicos residentes, estamos há 4 anos já no Tombado. O Ney Lázaro e a esposa, o Raul Stoll e a esposa, né? Com pacotes. E nós fomos foi uma viagem mais longa, a primeira, né, a Europa, com uma agência de viagens. E ali a gente começa a entender como funciona e como a internet hoje está tão facilitada para todos nós. Muitas vezes nós, pelo menos a minha esposa e eu, montamos muito por internet, diretamente com sites, e buscamos às vezes a ajuda de agências de viagens, porque às vezes há uma vantagem de um preço melhor, de algum passeio, algum hotel, né? E isso a gente vai fazendo também, né? Mas o que a gente tem que dizer para o espectador é assim, ó, você pode viajar de várias formas. Quer viajar tranquilo, não quer te preocupar com nada, nada é assim, quem me pega lá, quem me deixa onde, como é que eu entro naquele show, se quiser ir num show, como é que eu vou naquele parque, agência de viagem. Só que isso sempre tem um custo maior. Ali sempre vai ter um custo porque importante. Porque tu está pagando, eu tenho que pagar alguém para fazer, exatamente. Ou a gente rala um pouquinho no tempo, mas é uma diversão para quem gosta, pegar no site e procurar um hotel. Pegar um site e ir atrás de um ingresso num ponto específico, que isso nós temos feito sempre. Inclusive, grupos que viajam conosco, né? Viajamos também com o Valmor Scapini e a esposa,
viajamos com o Cardoso, o seu... Para aquele que organiza... E isso aí nós obra, acabamos organizando, nos acostumamos assim. Viajamos bastante, Joel, com a nossa família. Minha esposa Suelene e os filhos Pedro, Fernanda e Roberta, eles têm mais de 30 anos de idade, nós tivemos os filhos pequenos. E eles cedo. Gostam, exatamente, eles gostam de viajar com a gente. O filho teve um período de tempo, uma moto grande, viajamos junto, fomos para São Pedro da Atacama, fui com o filho e a esposa, fomos para Valparaíso. Valparaíso é uma praia no Oceano Pacífico. E eu tenho um sobrinho que é tabelião em Arroio do Sal. Então, aquela viagem, nós fizemos uma missão do Atlântico ao Pacífico. Ele botou o pé no Atlântico, subiu na moto com a esposa num Natal, passou em Lajeado e nós fomos até Valparaíso botar o pé no Pacífico. Né? Claro que nessa brincadeira, ele põe o pé aqui, põe o pé ali, são 2 semanas e tanto de diversão, uma viagem muito bonita. Muitos destinos bonitos. Tiveram problemas, não? Com queda, moto estragada, o carro estragado? Com certeza, né? O filho caiu uma vez com a moto. Nesta mesma viagem, talvez pela queda, a moto estragou e ficou lá em Mendoza, né? Numa outra viagem Mas minha... não se machucou? Não. Só caiu quase parado. Mas bateu o radiador de óleo ali... Não tinha como consertar. Depois, até conseguimos arrumar um pouco, aí trancou bomba de gasolina por causa daquilo. E eu tive que buscar a moto no carretão. Eu tive que ir a Mendoza depois com um carro e um carretão para trazer, porque lá eles não tinham peça nem consertavam motos grandes. Nessa lei que eles tinham de controle sobre o dólar, da Kirchner, a presidenta, presidente, né? Eles não tinham como consertar. Então a moto ficou lá esperando. E uma moto minha estragou em Salta. Salta é a 400 e tantos quilômetros de Atacama e a 1.800 daqui. Então nós tivemos que ficar lá 5 dias a mais esperando 5 dias que consertasse. Por quê? Porque a moto estragou no Natal. E lá, argentino trabalha um pouquinho diferente, naqueles 2, 3 dias úteis que teve, porque o Natal e o Ano Novo pegaram no meio da semana. E tinha o fim de semana no meio daquela semana. Sim. Nós saímos até por isso, porque teve um pouco dias de trabalho. Eles quase não fizeram nada. Nós conseguimos a moto 2 ou 3 de janeiro, eu não lembro agora exatamente, foi 2013, para voltar. Mas para te entender o tamanho do problema, porque tu tem que repensar o teu tempo, conseguir hotel de novo, o teu custo, não volta a trabalho, porque eu tenho um trabalho onde eu não tenho emprego, né? Tive um emprego durante bastante tempo, João, como professor universitário aqui, mas com carteira assinada, fui professor da casa aqui por 18 anos também. 18 anos? Ah, não sabia, novidade para nós. Sim, nos cursos de saúde, o Raul Stoller era meu chefe, um chefe daqueles difícil, né? Não, por isso você se dá o Raul é muito querido. Exatamente, por isso o professor Dalor Eberle também está dentro do nosso grupo, ele só não viaja tanto com a gente, mas está dentro desse grupo que na verdade era de professores, porque eu trabalhei aqui e entrei em 1988, só tinha o prédio 1, então... E hoje está... Sim, desse tamanho, por isso até eu vim antes caminhando para cá, alguém me ofereceu ajuda, disse, olha, me conheceu, né? Guilherme, tu quer ir aonde? Não, tu me aponta, mas eu aqui dentro não me perco, porque eu parei em 2013, já como professor da medicina, mas eu pedi para parar porque é bastante tempo. Né? Fez a parte, né? Sim, agora, exatamente. Uma dúvida eu tenho, quando estragou a moto, por que não foi vantagem, financeiramente, claro, trazer a moto ou pedir que alguém, um guincho ou um carro trouxesse de lá para cá? Porque vocês tiveram que voltar para o Brasil, pegar um carro e voltar para buscar a moto. É muito caro, não? O transporte é muito segurança? Caro. Não, o transporte é muito caro. Transporte é caro. O transporte é caro. E nós calculamos, essa moto que estragou em Mendoza, porque em Salta, que é outro destino bem ao norte, nós esperamos e viemos com ela. Até porque era feriado, era fim de semana, ano novo, eles não iam conseguir consertar, mas não tinha por que voltar. A gente aumentaria um pouco o custo de hotel. Porque a gente diz em viagem, o que é que custa uma viagem? Se eu consigo um hotel razoável, o custo não é alto. O transporte é que custa, porque comer tem que comer. É igual. Aqui ou lá. Então, a alimentação não entra quase na nossa conta.
Quando fazemos, vamos ficar 10 dias, nós vamos agora, esse fim de semana, fomos a Florianópolis de moto, minha esposa e eu. A alimentação não entra na conta para ver custo. Eu vou me alimentar aqui, o lado é na mesma, então isso não conta. Então nós ficamos em Salta esperando a moto porque não aumentaria muito o custo, só o hotel, porque nos entregariam. Agora, Joel, ir buscar a outra moto era mais interessante. Primeiro estava em Mendoza, né? Em Mendoza, uma região de vinho, daqui a pouquinho vem de carro, vem de carreta, bota a moto, se eu puder também vou passear um pouco, né? Mas aí teve a segunda intenção para poder... Ela acabou não se realizando, porque nossas contas não deu para ficar, digo, não. Nós pegamos um carnaval, saímos sexta de tarde, terça de noite nós estávamos aqui, isso é 2.000 e poucos quilômetros. Nós moramos no carro. Chegamos lá, botamos a moto para cima, um abraço no cara que guardou a moto e voltamos. Tchau. Eu tenho uma viagem que eu lembro, nos corredores da rádio onde você talentou, de que ia viajar. Daí a gente perguntou para o senhor, mas vai viajar para a Espanha. Mas o que quer ver lá? Não, quero comprar um violão. Daí disse, mas vai lá, sim, o objetivo principal dessa viagem, nos confidenciou lá, era comprar o violão. É esse violão que por acaso está ali, não? Eu tenho um violão aqui e ele veio daquela viagem, 2007. Fizemos com o Raul, o Ney, o Sérgio Knipov, né? Eu, na verdade, confessava para todos que não quero violão. Eu levei um violão meu, porque eu levo em viagem. Os grupos que nós viajamos, eles querem que leve violão para tocar, já que eu também tenho carteira de músico, né? Eu aprendi música, comecei faculdade de música em Porto Alegre, né? Não terminei porque a medicina não permitiu, mas fui até uma altura. Então, querem que leve junto, né? Um happy hour em hotel, num lugar, até em restaurantes na Europa, a gente entrava nos restaurantes de fim de tarde, porque lá não tem música ao vivo. Pedia para tocar num cantinho, que a pouquinho tava a gente dizendo, toca uma música aí. E né? Não encontrava brasileiros, deve ser legal ver, cantar em português. Exatamente. Porque tem brasileiros espalhados em todo mundo, né? Mas é uma coisa assim, a gente toca na Europa, por exemplo, eu toco bossa nova e eles gostam demais. Bossa nova, fora daqui, é muito cultuado ainda hoje. Sim, né? Porque é mais difícil tocar bossa nova, né? Não, e ela é um compasso e um ritmo agradável. Nós estivemos em Portugal em outubro, minha esposa e eu, com o Valmor Scapini nós fomos. E nós estávamos num hotel e à noite tinha uma brasileira lá. E ela quase só tocava bossa nova. E na primeira noite que ela estava lá, eu fiquei quieto no meu canto. Na segunda eu fui conversar com ela. Quanto tempo está aqui? Como é que é? Tu toca bossa nova? Gosta muito de bossa nova? Ela disse, não. Aqui, se eu tocar bossa nova, eu só me dou bem. Para te dizer que... Então eu fui para a Europa com violão dizendo, não vou comprar violão. Mas eu acho que era mais para conversar com a minha esposa, porque ia complicar. Nós fomos num show de flamenco. Flamenco é aquela dança espanhola, né? Que vamos fazer... É uma dança espanhola e que tem shows bonitos. Fui numa dança e essa dança consiste em 2 violões ou 3 violões, todos dedilhados, tocados sempre solado. A dança com sapateado e alguém canta. E eu olhando os caras tocarem violão, acho que fantástico. Eu já tinha uma informação de que dos melhores violões do planeta são os espanhóis. Dos melhores. E é mesmo? Você comprovou isso? Sim. Aí no dia seguinte eu cheguei para a pessoa que era o manager da recepção, que era uma brasileira de São Paulo, onde eu consigo um violão para espanhol, não para turista. Me manda para um lugar, até por questão de custo. Eu cheguei lá e acabei escolhendo um violão. Que é esse aqui. Eu acho que eu já tinha te mostrado há pouco. Já. Né, Mas eu queria que o senhor encerrasse esse bloco tocando violão. Eu tenho uma pergunta depois, o doutor Cláudio confidenciou algo bem interessante, quero ver se é verdade ou não, mas depois do intervalo. Mas para nós encerrarmos esse bloco, por favor, termina tocando alguma coisa em bossa nova. Já que eu ia dizer, pode ser espanhol, mas vamos fazer uma bossa nova. Só um comecinho, né? Vamos ver se me dou com a máquina aqui. E a gente volta em seguida. Falando a respeito um pouco mais de viagem e música, diversão. Um cantinho, um violão, esse amor é uma canção para fazer feliz a quem se ama. Muita calma para pensar e esse amor nesse lugar. Da janela vê-se o corcovado redentor que
que lindo, quero a vida sempre assim, Voltamos, esse aqui é o programa. com você perto de mim. Voltamos com o programa Check-in de hoje, um programa diferente, o primeiro programa em que nós apresentamos com um cenário totalmente novo. A TV Univates proporciona isso, o que é muito bom. E também bom para aqueles que nos assistem através do canal 15 da NET, da Brasrede e através do Facebook e também do YouTube. Posso fazer a sua pergunta ou simplesmente dizer que está ouvindo. Já temos algumas pessoas que estão acompanhando e a gente fica muito grato por isso. Até porque TV... fundamentalmente é que as pessoas assistam, né? Exatamente. Mas tem a modernidade hoje que aqueles que não assistem agora, assistem depois, né? Fica eternizado. Antigamente eu lembro que por trabalhar em rádio há muito tempo, a gente tinha cartucheira e aí não podia passar próximo de nenhum ímã, porque tu gravava, às vezes passava 2 horas gravando um comercial de 30 segundos e passava próximo de uma máquina que tinha ímã e ele falhava, dava problema. Hoje, na era digital, tu faz algo hoje, daqui 10 anos tu consegue. Vai estar ali sempre, né, João? É impressionante, né, essa mudança que houve. Mas essa mudança também houve em questão de viagens, né? Comunicação, certeza. Por exemplo, né? Aqueles que viajam, a comunicação é instantânea, né? Exatamente. E, Joel, para quem vai um pouco mais longe, né? Nós tivemos essa experiência ano passado indo a Portugal e agora, mês passado, na Espanha, a gente não repetiu a experiência. No passado desembarquei em Portugal, no primeiro dia fui atrás de um chip para o meu telefone, de lá, com custo baixíssimo, muito Portugal. baixo. Portugal, 9 euros um chip, é só multiplicar isso, a gente multiplica por 4 e nós ficamos 2 semanas lá, com toda a condição de comunicação com Portugal e com o Brasil. Com o Brasil também, ligado? Sim, com custo baixíssimo. Ou seja, se levasse o chip daqui para lá, seria muito mais caro. Né, ligar. Não, tu sabes que dá para comprar um chip internacional, existe agora, tu pode colocar e carregar na localidade de origem, né? E nós queríamos usar agora, eu fiquei só uma semana com o filho, a esposa e a minha esposa, no entorno de Barcelona, agora recentemente, e nós queríamos colocar um chip. Mas aquela coisa, deixa para o dia seguinte, deixa para o dia seguinte, deixa para o dia seguinte, a gente não colocou chip. Mas com o WhatsApp, onde você tem o Wi-Fi, tu te comunica, e o filho baixava mapas, porque nós precisávamos para nos deslocar, nós estávamos com carro, a gente sempre vai e aluga carro. Não fizemos ainda a viagem por trem, porque nós queremos curtir a estrada e parar onde a gente quiser para bater uma foto. E a Europa tem muito de paisagens lindas, castelos, tem muito. E de trem, é ponto a ponto, eu não consigo parar. Então a gente alugou o carro e baixávamos o mapa onde tínhamos Wi-Fi, gravava o mapa. O trânsito também só. Uma vez que tu sai, fica offline, tu também vai fazer aquela viagem. Tu não pode tirar muito para o lado porque o chip local nos daria a condição. Mas essa experiência de internet e mundo digital hoje em dia é fantástica por isso. A gente consegue se comunicar o tempo todo com todas as pessoas, dava para postar no Facebook e os amigos curtirem, né? E uma questão de segurança, né? Eu já tenho filhos maiores, né? Ou seja, já trabalham, viajam. Quando vai fazer uma viagem, especial de moto, que é mais arriscado, né? É sempre mais arriscado, né, João? Ou seja, se tem um meio de comunicação que funciona bem, os pais e até quem vai fica mais tranquilo, né? Qualquer coisa tem o socorro, né? Tem aonde pedir ajuda, ou sabe, pelo menos acompanha o que está acontecendo. Sim. Nós temos a noção, veja, eu sou médico, parei de fazer plantão em UTI ano passado, fazia desde 84, então é só contar quanto tempo e quantas pessoas acidentadas eu já vi dentro de uma UTI ou num pronto-socorro. E eu sei que a moto tem um grande risco. Ele é muito mais arriscado para mim do que um carro. Mas o risco ele é maior ou menor dependendo como eu vou andar, o que eu faço com a moto. Porque aquilo que vocês conhecem, que a gente vê, passar entre carros, né? Andar loucamente, né? Loucamente no sentido assim, tu afrontar o trânsito, velocidade excessiva, vai terminar no hospital. É inevitável. Então, a política é, eu ando na cidade, eu ando no ritmo dos carros, né? Não vou passar, ou vou evitar passar no meio, a não ser que trancou muito, aí eu vou tentar ir devagarzinho para frente e aproveitar a vantagem da moto, que a lei, por enquanto, não complica. Então, vamos lá. Mas se não, Joel, é andar como carro,
Eu tenho uma noção bem clara, eu ando de moto todos os dias. Desde 2009, aqui. Eu fui para a Europa aquela vez em 2007, vi que lá eles usam moto. Empresários, profissionais liberais, e eu ando de moto todos os dias na cidade. Então assim, ó, não passo dos 50 em via preferencial e não tem preferencial. Já se acidentou, não? Não. Não. Sabe que eu não sou muito bom e não sou um conselheiro para isso. Eu me acidentei numa época, na minha adolescência, né? 12 vezes em um ano de moto. 2 motos da rádio ficaram... aí alguma coisa está errada. Tá errado. Mas sabe que depois aí eu casei e aí eu não me acidentei mais nenhuma vez e ando também muito de moto. Você está andando de moto. Então tu vê que... Não, depende, alguma coisa, é a forma como errado, anda. Não. Se tu te lembrar, Joel, eu ia para a rádio de moto. Lembro. Tu te lembra? Lembro. Tinha uma moto amarelinha pequena que eu parava sempre, já naquele tempo. Então... Eu ando de moto todos os dias. Só que a noção que eu tenho é assim, ó, não existe preferencial para quem anda de moto. Vou dizer assim, ó, quem está nos acompanhando não tem preferencial. Eu ponho isso na minha cabeça. Estou subindo a Júlia, a Júlio de Castilho, Benjamin. Ela não é preferencial. Porque se alguém atravessar na minha frente, acabou, vamos discutir preferencial aonde? No pronto-socorro, no hospital, no velório. Então, eu vou andar na velocidade dos carros, eu bato nos 50 e tiro, mas assim, ó, como tu anda também, né, João? A gente anda cuidando. E olha, ele não é cuidando de carro, cuidando das outras motos também, viu? Porque daqui a pouquinho derruba a gente. Às vezes atravessa. Não vou te dizer que não acidentei, caí com a minha esposa, tombei sozinho, na 386 lá em Canoas, numa besteira, onde não nos machucamos, estava a 40 por hora, e aqui na cidade uma moto pequena que virou na minha frente, parou na lateral, numa via para Moinhos, parou numa lateral, foi converter à esquerda e eu vinha andando, eu estava com uma moto 750, 4 cilindros. Eu passei por cima do cara e da moto, né? Nada aconteceu na moto dele, quebrou o espelho e eu cortei a mão no espelho dele. Ainda bem, nada aconteceu. Bem, né? Mas isso foi, de novo, por alguma coisa que estava fora daquela minha rotina, que pode acontecer, né, João? Moto é mais arriscado. Então eu tenho, assim, milhares de quilômetros de moto e não faltou, às vezes, situações de risco. Às vezes, ando de uma forma um pouco mais acelerada, no sentido de ultrapassar, um pouquinho mais afoito, vamos dizer assim, em estrada. E se a gente for lembrar, falando para esgotar o assunto, pelo menos um item da parte médica, que é bom dizer, é assim, ó, se nós formos ver, quem é que vem acidentar de moto? Os que andam na cidade ou em torno da cidade. Na estrada é muito raro. Então, o acidente de moto é a baixa velocidade e é no entreveiro da cidade. Muito trânsito. É ali que eu me arrisco também. Então, eu tenho que ter uma forma de usar aquele veículo que eu vi na Europa, achei assim, é mais ecológico, gasta menos combustível, mais econômico, mais agilidade, ocupa menos espaço, mais ágil, mais fácil, tu estaciona num cantinho, é mais prático, né? Mas é de grande risco. E precisa, né? Ter muito cuidado e atenção. Tem que ter cuidado. Tem algumas fotos que enviou para nós, a gente vai ver algumas delas, muito interessante, que mostra realmente algumas das viagens que fez. Algumas fez de carro, mas a grande maioria das fotos... A grande maioria das viagens é de moto. Essa é uma ocasião. Essa aqui é onde? Isso aqui é subindo de Mendoza para o alto da Cordilheira, passando para Santiago do Chile. Eu estou bem lá na frente na curva, mal se vê. Ah, lá na frente. Lá na pontinha. Meu filho é a moto do meio, com a esposa. E por último, o tabelião de Arroio do Sal, que molhou o pé no Atlântico estamos indo para Valparaíso colocar o pé no Pacífico. Mas né? a estrada é muito boa. Né? Ali, tu passa num vale pequenininho e é impressionante a altura dos morros do teu lado. A gente se sente um grãozinho pequeno. Porque essa parede que está ali, nós estamos ali a 800 metros, subindo para 3.500 metros, subindo lento. Na Argentina, tu sobe em 180 quilômetros e no outro lado tu desce com um caracol, que talvez tu vá expor a foto logo a seguir. E essa parede de pedra do lado, porque é pedra, né? É assim, ó, é 2.500 metros do teu lado, é uma parede, é uma coisa impressionante. Né? É muito alto mesmo. Mas vamos ver outra foto? Porque tem muitas fotos ali muito interessantes. Essa já é na mesma estrada subindo mais.
né? Aqui nós estamos a 2.000 metros de altitude. Aqui está um carro de apoio que nos acompanha. Claro que está parado, ninguém tá anda parado, em cima do sim. carro. Não, está parado. Aqui nós paramos num posto de combustível e a da esquerda... Bom, fiquei até comigo, estava andando desembaixo. A da esquerda é a Fernanda, minha filha, é nutricionista. Ela sempre quer viajar junto, quer colocar um carro junto. Vocês precisam de um carro de apoio. E à direita está a filha do Carlos Glufke, que era um dos proprietários do Azul, do Expresso Azul, a Bárbara. Então, elas iam junto, né? E esse carro, ele se chama Zorro, porque botaram no 307 uma capa. O argentino usa isso muito para proteger. Para proteger. Então, ficou o apelido que o Zorro nos acompanhava. E até é interessante salientar, quem faz as viagens, porque na Argentina, a Patagônia em especial, tem muito pedrisco, né? Tem muito pedrisco. E aí acaba machucando o carro. Tem muito pedrisco. O argentino usa muito e a gente viu isso lá. Então, nós já viajamos com carro de apoio. A Fernanda foi numa viagem anterior para Mendoza com uma caminhonete também da Peugeot e botamos máscara. E depois ela foi agora para São Martín de los Andes, que é um destino de neve, há uns 2 anos atrás. Eles foram com o carro com máscara e nós fomos, o professor Ney Lázaro e a esposa, e eu e a minha esposa, fomos de avião. E lá nós pegamos um carro em Bariloche para ficar com eles, com uma gurizada, uns 10 que foram com 2 carros. E os carros foram com essa proteção, porque lá tem muito... Não é só pedrisco, lá eles têm, em algumas regiões, um inseto grande, quase uma libélula. Mas a libélula, ela é magrinha. Aquele inseto é gordo e amarelo. Nós pegamos nuvens daquilo na moto, tu não enxerga mais, o radiador enche, tu tem que parar num posto, lavar a bolha e limpar o radiador. Porque a gente não enxerga. E não adianta, tá batendo aquilo, tu vai tirar a cara para olhar, porque não tá vendo. Não, vão encher teu capacete. Tu não vai poder, então tu tem que parar num posto, tem que meio que vendo e parar. E essa máscara se compra aqui no Brasil? E essa máscara, sim, tu compra aqui pela internet, pedindo a máscara para o modelo de carro. Qualquer modelo. Tu vai encontrar, é o famoso Mercado Livre, né? Tu vai lá, ou o LX, tu pede uma máscara de proteção para o automóvel. Quem vai viajar mais longe, principalmente para a Argentina, o Uruguai não tem tanto problema com a estrada de pedrisco. Aliás, viajamos muito para os países latinos, porque lá a estrada é excelente. Boa, a gente volta para o Brasil, anda 50 metros e já está com saudade de voltar ali atrás. A estrada é boa, excelente. E pedágio. Tem remendo na estrada, tu não sente a estrada, tu não sente o remendo. Tomada de ponte, entra reto. Lá é excelente, mas tem muito pedrisco, tem muito inseto. Então isso tu protege porque estraga a pintura. E quase que não tem pedágios, né? Tem pouco pedágio, né? O pedágio não é caro, o combustível lá é semelhante ao nosso, preço muito parecido, a Argentina está um pouco mais barato agora, mas assim, ó, uma coisa importante nessa coisa de proteção é que tu acaba, vou dizer assim, ó, tendo problemas com o carro se tu não botar essa proteção mesmo. Não é que não dê para viajar sem, mas não é interessante. Não é aconselhado. E lá tem uma outra coisa que marca o carro. Lá a velocidade nas estradas é 120, em autopista é 130. 130? De placa, 120. Então a gente anda em estrada a 120. A 120, 130, com o pedrisco, com as borboletinhas, o teu carro vai riscar. Tem que proteger. O amigo meu caiu da moto, que um cascudo, ele estava andando, capacete aberto, bateu um cascudo entre os olhos dele, ele caiu de moto, se machucou todo. E aí ele matou o cascudo, porque estava com um caroneiro, se machucaram no interior de Cruzeiro. Então imagina, se tu andar a 100, 130 por hora... O estrago é grande. É grande. E tu sabes assim, Joel, que essa coisa, a velocidade lá, ela é normal. Tu anda e te acostuma. Por isso que o argentino entra no Brasil e não vai andar 80. Mas nem com a banda de música, eles vão ser multados. Eu voltei de lá na primeira viagem que eu fiz de carro com a família, em 2005, quando entrei aqui tinha instalado ali no Vale Verde, ali, para cá de Restinga Seca, ali em direção a Santa Maria, 2 controladores, e eu não sabia. Eu passei nos 2, bem à vontade, assim, 110 por hora, né? Era 50. Não tinha ainda a lei da perda da carteira, mas eu levei 2 multas fantásticas, porque a gente acostuma. Eu fiz uma viagem, eu tinha uma moto 400,
Tradicional 400, uma moto bem antiga da Honda, que foi a primeira moto grande brasileira. Com 2 canos de descarga. 2 canos de descarga, muito bonita a moto, muito boa, confortável, um som bonito. Eu fui com a minha esposa a Porto Alegre, né? Nós íamos olhar um jogo de futebol num lugar chamado Beira Rio. A gente gosta muito daquele clube, mas nesse momento eu vim até de azul, porque é a cor do momento. E ainda quando vou apanhar de Augusto. Quando vai ganhar, o juiz não ajuda, né, Tchê? Pois Final de semana, mete conta. Mas conta depois do intervalo comercial, tá bom. Essa da viagem. Eu ia te falar do... não, mas deixa, expectativa. Tá, a gente é que nem novela, ótimo, a gente tem que chamar. Não, tem que ser. Programa Check-in, nós voltamos em seguida com o Dr. Luiz Lerner falando a respeito de viagem, dessa história. O que será que aconteceu em direção a Porto Alegre com uma CB400, indo para o Beira Rio. Daqui a pouco, depois do intervalo comercial. Voltamos com o programa Check-in de hoje, alguns recados. Vamos falar aqui primeiro, programa Nota 10, muito bom ouvir, Dr. Luiz Lerner, parabéns ao nosso estúdio Família Alves. É a Franciele, Alves, Samuel, a Vitória estão acompanhando. Que bacana. A Diana Hinterholz, que é de Arroio do Meio, de linda mesa, novidade, parabéns, muito bonito, ela botou. A Joel, adoro café. Eu trabalho para eles e aí eu passo o dia tomando café. Ela diz, tem que diminuir o café. Eu achei que era por causa do custo. Ela diz, não, na verdade diminuir o café é por causa da saúde, né? Mas e tu lê as pesquisas, diz que é bom tomar café. O médico toma o café mais, diminui ou continua como está? Uma térmica por dia. Cafezinho tem uma quantidade, mas tem até receio de dizer, senão tu vais... Eu vou ficar do lado da Jane, porque o cafezinho para a parte cardiovascular é um estimulante. Estimulantes sempre são bons, né? Mas como tudo, para tudo na vida, tem o que é demais. Então a gente sabe que 4 cafezinhos... Tá bom por dia? É o tamanho. Né? Bom, e para o meu tamanho, 2. Daí para cima não vai ter causar maior problema. A não ser uma palpitação, o coração mais acelerado, por aí vai, né? Aqui a Renata Agostini, ela bota assim, escreve, viajar é investimento. Acompanho o programa da Irlanda e fico muito feliz em ver tanta gente de cabeça aberta na região do Vale do Taquari. Pergunta, seu Luiz, qual foi o maior choque cultural que você já teve em suas viagens? Local e situação. Obrigado, Renato Agostinho, que está na Irlanda acompanhando o programa. Muito obrigado. Essa é para pensar um pouco, né? Olha, até boa pergunta dela. Qual foi o maior choque cultural que já teve em suas viagens, local e situação? Mas o povo é diferente nós mesmo. Nós temos que entender o que é choque cultural. Mas eu viajei Portugal e Espanha, bastante América do Sul, a gente vai mais ou menos bem no portunhol e nunca teve nada muito diferente. Talvez a viagem que nós fizemos, aquela para a Europa, onde eu trouxe o violão, em que a gente, na verdade, fez Espanha, França e Itália. E na França houve bastante dificuldade, pelo menos da minha parte, de conversar, às vezes, com quem nos atendia francês, né? Porque eu lembro, assim, de um hotel, particularmente em Nice, em que nós fomos fazer check-in e o Sérgio Knipov, que é médico aqui em Lajeado, é vereador, ele ficou 3 anos fazendo francês. Espero estar dizendo a quantidade de tempo certa, né, Sérgio? E aí, ele tinha uma base, então ele era quem abria a frente quando a gente entra em algum lugar, porque nós passamos um tempo na França, né? Digo, põe o Serginho lá e nós vamos tudo escondido atrás. Até para ver se deu certo o curso que fez, né? Vai que não consegue pedir pão e água, né? Mas tudo bem, não, ele ia bem. E aí o Serginho estava fazendo check-in, o Serginho num francês lá, e eu perguntei para ele, porque português não adianta, espanhol não adianta, eu falei em inglês, e ele olhou para mim e eu não existo. Então, sabe o que é? Tu vê, eu não existo. Né? O francês gosta que fale aí francês. Aí eu falei uma coisa com ele, necas. E o Sérgio disse para ele em francês que eu era brasileiro. Mudou de figura. Ele largou o Sérgio e veio conversar comigo. E perguntar, olha, tá entrando, tá de coisa. Então, eu vi ali um pouquinho aquela coisa que em alguns lugares... alguns lugares dizem que, de repente, estou discriminando o francês ou a França, né? Mas que tem um pouquinho disso, né? O francês é só mais eu, né? Mas é em alguns ao locais gaúcho. e algumas pessoas. E isso nós também podemos fazer por aqui e estão fazendo errado. E às vezes não se dá conta, né? O fundamentalismo gaúcho às vezes não aceita algumas coisas
né? E não se dá por conta. Então eu diria assim, respondendo para ela, eu tive uma situação que foi assim complicada do ponto de vista assim de momento, e aquilo pesa na gente, marca um pouquinho, né? Interessante que tempos atrás tinha amigos nossos que não são no estado, são de São Paulo, e aí o meu filho não queria comer algo, daí ele comeu, acabou comendo e tal, daí ele disse, pai, eu comi, mas eu sou gaúcho, né? E aí, então, pra nós é normal, tipo, como que tu é gaúcho, ó, tu, né? Ou seja, que tu é bravo, que tu é valente, que quer dizer, né? Tu enfrenta. E aí, pra quem estava lá em casa, disseram, não, mas não é, tá certo, ele comeu porque é brasileiro, porque igual, todos nós gostamos. Aí eu percebi, olha, talvez a gente também seja bairrista demais. Exatamente. Né? O que percebeu na França. Exatamente. Mas nós temos, antes de terminar o programa, que esse é o último bloco, passa rápido, a história do Beira-Rio, que eu fiquei curioso. O que aconteceu com a CB400? Eu resolvi ir sem a viseira. Nós estamos falando de 1900 e antigamente, era um século passado, né? Pista dupla então, da BR-386? Não, era pista simples. Né? Pista simples. Então, isso devia ser 1990, 89, né? Dava para ir no Beira-Rio, havia um pouquinho de chance de a gente ver jogo bom, né? Hoje em dia é complicado, a gente tem que ir só pela fé. Mas aí... um pouquinho para lá da Polícia Federal tem um posto ali, o quilômetro 22, e uma abelha me bateu no lábio e me picou. Deu uma picada de abelha, né? E aquilo doeu horrivelmente, eu comecei a lacrimejar e não enxergava mais. Eu tive que parar a moto e tive dificuldade de parar. Eu estava com a minha esposa, né? A garupa que sempre me acompanha, estava com a minha esposa. E foi muito difícil lá, esperar que passasse um pouco a dor para seguir viagem. E em Porto Alegre procurei um mano meu que é médico. E eu estava com o lábio, não vou nem dizer, né? Mas muito assim, inchado. Muito inchado, os dois lábios e os olhos muito fechados. Eu tinha até dificuldade de pensar em voltar para cá. O resultado, não fui no jogo, como a gente entende de remédio, ele também. Então tomei antialérgicos, consegui melhorar para voltar para cá. E a experiência pessoal, muito antes da lei, você tem moto, use a viseira, é necessário. Baixa a viseira. A lei obriga, e é exatamente por isso, porque o teu conhecido pegou um besouro e caiu. Sim, caiu, se machucou. Eu peguei uma abelha e em 5 segundos eu já não consegui mais dirigir a moto, porque eu não conseguia de dor. E tive que parar naquele... Não é alérgico? Pequeno, não sou. Mas desenvolvi uma reação muito grande. Eu tive que parar a moto no acostamento, eu estava uns 80, 90 ali, estava saindo do posto de polícia, mas foi uma atividade, parar, muito difícil, de grande risco de cair, porque eu não conseguia mais suportar a dor. Eu tinha que... E pior de tudo isso, perdeu o jogo do Inter ainda. Não, eu acho que aquele resultado não foi bom. Eu não vou dizer quanto foi nem contra quem, mas eu marquei aquilo. Acho que eu não vou poder ir, então vamos ver. Tem uma outra pergunta aqui, o Marco Antônio Bart. Que bacana, Luiz. Qual foi a viagem mais legal e por quê? Obrigado, Marco Antônio Bart, pela pergunta. Marco, eu vou injustiçar alguém, porque amigos vão ver, estão vendo, familiares, né? Mas assim, eu acho que aquela viagem para o Chile, pegando do Atlântico ao Pacífico, né? Primeiro estava com a família, uma filha minha, que a Roberta, ela é médica, está aqui no Bruno Borges fazendo residência médica, e o seu marido, eles não tinham tempo suficiente, né? A minha filha estudava em Cascavel fazendo medicina, então não dava para enquadrar naquele trecho de estrada. Eles preferem ir de avião e a gente colocou uma programação em que eles desembarcaram em Santiago quando nós estávamos lá e quando saímos de Santiago voltando, eles voltaram de avião. Então toda a família estava junto, um ambiente muito, muito tranquilo, né? A estrada foi bem... Nós apelidamos entre nós de moto, que sempre tem uma barbaridade. Alguém faz alguma coisa que não devia, mesmo que não seja importante como problema ou risco, mas tem uma barbaridade do dia. Nas viagens de moto, sempre tem. Alguém faz alguma coisa. Uma barbeirada. Ultrapassou meio apertado, né? Complicou freando muito em cima. Sempre tem. E os amigos não perdoam. Nesta viagem, a gente brinca, né? A barbaridade do dia hoje é do fulano. Fez tal coisa. Nós viajamos 5.500 quilômetros. Ninguém fez nada. Nada errado. O sobrinho, meu filho e eu, com as 3 motos, com as esposas e a minha filha.
Nada, nunca, multa, nada. A polícia nos parou, a polícia argentina é bem rígida, eles cobram documento, cuidam, radar. Não, a gente andava nas placas. Então foi assim, uma viagem boa pelo trânsito, uma viagem boa pelos destinos, mas principalmente pelo entretenimento e pelo convívio. E outra muito boa foi aquela viagem à Europa, uma primeira que nós fizemos com o professor Ney, o professor Raul, com o Sérgio Kniepp, que nos abriu um ambiente para fora do Brasil. E a experiência, usamos até, eu já disse antes, uma empresa de viagens, né, de uma agência de viagens, como primeira vez. Depois a gente viaja por conta, isso marcou demais, né? Mas a viagem para o Chile foi perfeita. Foi muito bom. Tem que falar em viagens, nós queríamos ver algumas fotos, pelo menos mais uma ou duas fotos. Sim, tranquilo. Das viagens em que fez, e aí pode escrever para nós rapidamente o que é essa imagem, porque é isso que é o bom da TV, porque a gente consegue mostrar, né, algumas coisas. Essa aqui, por exemplo, é onde? Essa aí é aqui no Rio Grande do Sul, saindo de Santa Maria, indo a Colón, nesta viagem que fizemos de Santiago Valparaíso. Aqui já saiu antes. A outra foto? Então, na verdade, o Brasil, Rio Grande do Sul, tem muitas imagens bonitas, né? Esse é um dos lugares mais bonitos de andar de moto. É na entrada do Uruguai, de Ribeira para baixo. A paisagem é lindíssima. Nossa, minha filha Stefani foi para lá e... Ribeira e Taquarembó, né? É muito lindo. A estrada é perfeita, né? E estamos de novo. Eu estou na frente, meu filho no meio e o sobrinho atrás. Aqui é mais essa primeira viagem que é. Ou seja, dá para viajar para muitos lugares e quando conhece, aqui dá até para fazer algumas coisas, tipo agora. Assim. Ó, isto aqui não se faz. É alongamento. Não. Não faz? Faz. Quem gosta, faz. Quem está fazendo alongamento aqui é a garupa. Não é o piloto. O piloto está com os pés embaixo da mala. Ah, certo. Botou para trás, dá uma descansada na perna. Nas malas a gente vê o pé do piloto embaixo. A garupa a gente não vê, ela fica sempre com os pés atrás da mala, para quem vem atrás. Não, para quem vem atrás, eu estou olhando. Então, quando eu olho aqui, eu sei que é a garupa, porque o piloto é com os pés para baixo. Vocês param andando de moto de quanto tempo? O ideal é a gente andar ou 200 km ou 2 horas. Né? Ideal. Para, dar uma esticada, uma alongada. Né? Algumas motos têm autonomia só de 200 km. Então, nós temos que parar porque tem que procurar o posto. Sim. Mas esse é o tempo bom, porque a bexiga... a gente daqui a pouquinho precisa aliviar, hidratar. A moto dizem assim, pô, tá frio hoje, bastante frio, que ruim. Não, ruim é o calor. Pior frio, que o frio. Tu te protege, tu bota roupa. E o calor é implacável. Não tem como. Não tem como. Dr. Luiz Lerme, felizmente chegamos ao final desse programa Check-in. Vou lhe trazer outras vezes aqui. Pedir para a produção entrar em contato, marcar mais à frente, contar muitas histórias. Obrigado por ter vindo no programa. E eu agradeço aos telespectadores, a equipe, e parabéns pelo belo estúdio e as condições que vocês criaram para um programa ainda melhor. Né? Que bom, que bom. Eu vou acompanhar, João. Acompanha, faz pergunta, questiona. Não, vou acompanhar. Me põe em fria, né? Sabe que nem fazia. Sabe que eu sou sempre de lançar coisas pertinentes, né? Te Esse falei antes de um exemplo que era muito pertinente, então, assim que o professor Raul não soube o que responder num dos programas da rádio, mas isso é uma história que ele vai me questionar. Eu gostaria que terminasse o programa tocando um pouco de música. Que música quer tocar? Não sei, que música a gente vai tocar? O senhor é música. Como é que é? São tantas emoções, né? Hein? A gente pode fazer rapidinho uma espanhola. Espanhola. Né? Pode ser? Pode ser. Vou tentar arriscar no meu espanhol, né? É uma música de Gardel. Inclusive, eu toquei num hotel na Argentina, em Buenos Aires, e o pessoal disse, pô, brasileiro tocando Gardel. Acaricia mi sueño, el suave murmullo de tu suspirar, como ríe la vida, se tus ojos negros me querem mirar. Esses mil elampados. Este é o programa Check-in de hoje com o Dr. Luiz Lerme, médico apaixonado por viagens, hoje inaugurando um novo estúdio. A partir de agora, como sempre, muitas informações, muitos entrevistados. Cada semana uma história diferente. A gente se vê na semana que vem. Todos su vida, el día en que me quieras, la rosa que engalana
se vestirá de fiesta con su mejor color. Ao viento las campanas dirán que eres mía.